Fala, plebe! Bem-vindos a mais esse episódio aqui do nosso canal Tuxê Nunes Autossustentável. Se é o seu primeiro vídeo por aqui, nesse canal eu te ensino ferramentas para viver uma vida autossuficiente. Nosso tema de hoje é um tema muito importante, porém é muito triste a ocasião que eu estou te trazendo esse tema, porque a gente está no meio ali das grandes enchentes, né, no Rio Grande do Sul. Hoje nós vamos falar sobre ferramentas, métodos para você conseguir ter água potável, mesmo em uma situação de isolamento total, onde toda a água que te cerca é água contaminada. Esse vídeo, esse tema especificamente, tem um potencial muito grande, especialmente agora é importante na vida de algumas pessoas. Então peço para que você compartilhe esse vídeo especialmente com quem sofre agora com a falta de água em uma situação de crise como essa. Então vamos lá. No último vídeo a gente falou sobre tecnologias open source. Bom, eu tive um imenso prazer de receber um contato, com uma pessoa que assistiu o último vídeo. Eu divulguei no meu Twitter o vídeo sobre open source explicando um pouco da importância da descentralização, da produção, da eficiência nisso, Enfim, tudo que eu falo ali com relação ao vídeo do open source. Foi o último vídeo, eu vou deixar o card aqui se você não assistiu ainda. E o Léo Ferreira, ele entrou em contato comigo perguntando se tinha alguma solução open source parecida com a PWTech, que eu vou falar aqui também. Eu achei muito pertinente, eu fiquei muito contente com a pergunta dele, porque até ele me perguntar, eu não tinha pensado como isso, nesse momento, poderia ser tão importante. Um purificador de água, como um da PWTech, pode significar aí milhares de vidas salvas numa situação como a que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul. Bom, então, como que funciona o PWTech? O PWTech é uma startup, vamos dizer, Não é bem uma startup, é como se fosse. Mas uma empresa fundada em São Carlos, a partir ali da Universidade Federal de São Carlos, e depois teve uma participação, um desenvolvimento na USP. E, basicamente, é um purificador, uma caixa, que consegue receber água contaminada e consegue expelir água pura, Essa máquina consegue eliminar até 100% ou 99% das bactérias ali da água contaminada. Então, realmente, ela é bem interessante. Inclusive, a PWTech participou ali, por exemplo, quando teve aquele terremoto. Foi um terremoto, foi um vulcão, lá no Havaí. Eles mandaram 50 máquinas dessas. Enfim, situação de terremoto no Haiti, em vários lugares do mundo. Hoje em dia, teve recentemente em Gaza e agora no Rio Grande do Sul também. A PWTech é requisitada para, enfim, oferecer a solução aí nesses lugares, Bom, é muito interessante a solução da PWTech, mas é uma solução cara. Eu vou fazer um vídeo depois apenas sobre a PWTech, tá? Para explicar melhor. Mas, basicamente, assim, o equipamento, ele custa mais de 10 mil reais. Se você for colocar frete e tudo mais, é um valor bem alto mesmo, porque não é um equipamento leve. E ele necessita de energia elétrica, Ele vai também com a placa solar e tudo mais para gerar a própria energia. Mas, enfim, é um equipamento aí que pode depender de algumas outras coisas. Você já precisa ter ele. A solução open source, ela é legal porque a solução open source ela é uma solução com o que você tem em casa, com o que você tem no ambiente naquele momento. Óbvio que alguma coisa ou outra também você vai precisar guardar e tal para poder utilizar, mas mesmo numa situação como essa, pode ser que muitos dos insumos, que você precise para purificar a água você já tem ali no imóvel, tá? Então, bom, depois que o Luciano me perguntou, eu fui buscando aí, especialmente em grupos no exterior, de língua inglesa e tudo, soluções, para uma situação como essa. E algo bem estruturado assim, por incrível que pareça, para um desastre natural, alguma coisa assim, eu realmente não achei. Então, o que eu fiz aqui foi pegar várias referências e trazer um processo do que eu entendo que funcionaria bem, tá? Então, bom, a primeira parte do processo seria um que a gente já até falou aqui, a destilação da água. Teve um outro vídeo, eu vou te mostrar daqui a pouco, basicamente é o seguinte:
você tem um vidro. Nesse caso aqui é um processo mais elaborado, né? Em que você traz a água que está contaminada ali de um meio externo e ela esquenta, sobe, depois a água já desce quente. Aqui dentro tem tipo um recipiente, né, vedado, que acontece a evaporação da água. A parte suja da água vai saindo e nesse recipiente aqui vai acumulando a água que veio dessa vaporização, né? Desse processo de destilação e então você tem a água pura do outro lado. Bom, fantástico, dá para fazer isso, inclusive essa é a forma de dessalinizar a água, né? A dessalinização da água através da energia térmica do sol. Nesse vídeo de energias naturais, eu fiz 2 vídeos aí falando sobre energias naturais. Nos 8 minutos e pouquinho, eu explico aqui uma forma de você fazer isso, né? Que seria com vidro, ao invés daquele recipiente externo e tudo mais. E basicamente é extraído o sal, né? Melhor dizendo. Então o sal vai ficando aqui embaixo e em cima você vai extraindo a água, né? Então tem como se olhar pelos 2 pontos de vista, assim. Mas o que acontece? Essa água aqui, ela torna-se também uma água desmineralizada, né? Então, quando a gente bebe água, a gente não está simplesmente bebendo o líquido, né? Mas também vários minerais que estão contidos na água. Sais minerais, tudo mais. Então, acaba que essa água ela é uma água menos nutritiva, bem menos nutritiva, na verdade. Então, essa solução em si, ela pode ser um adianto, né? Se não tiver nenhuma outra forma para você consumir uma água descontaminada, apesar que aqui ela não vai estar sem patógenos ainda, tá? Então, já é um adianto. Cada parte do processo que eu vou te falar já é uma forma de melhorar a situação. Mas ela não se basta apenas, tá? Essa forma aqui. Um segundo processo que eu acredito que faria bastante sentido, tem esse canal aqui, que é do pai, né? A Ciência em Família, muito legal. Ele explicando para os filhos dele ali a questão da água. Aqui ele brinca com os filhos, né? Se você beberia uma água dessa e tal. E aí depois ele começa a fazer alguns testes, né? De formas de filtrar a água. Primeiro ele coloca um algodão e aí ele joga essa água barrenta, né? Pelo algodão. E ele vê que o algodão não é o suficiente, né? Mostrando para os filhos dele ali uma ciência bem básica, não é o suficiente para purificar a água. Então ele faz um biofiltro, né? Que é um filtro tradicional, um filtro de areia e carvão. Bom, então ele explica, né, como que faz esse filtro, né, esse biofiltro em camadas. Primeiro ele coloca um algodão, depois ele coloca um carvão moído, tá? Depois vem uma camada de areia fina, uma camada de areia grossa e depois uma camada de cascalho. E aí ele passa a água nesse filtro que ele criou e aí ele consegue comparar nas duas situações, né, que com o filtro, com essas várias camadas, ele conseguiu um resultado melhor do que apenas com o algodão. Bom, qual que é a lógica aqui? Quando você vai fazer um filtro desse, você vai colocando os materiais mais grossos em cima e os materiais mais finos embaixo. Conforme a água vai passando, as partículas mais grossas, né, os resíduos mais grossos, eles vão ficando nas camadas mais superiores e os mais finos, eles vão ficando nas camadas inferiores, né? Então, passando ali na questão da brita, areia grossa, areia fina. Quando chega na parte do carvão, o carvão ele retém partículas químicas e odor também. Então, você consegue fazer a filtragem desse tipo de coisa. E aí você vai ter uma água mais pura, né? Porque o restante ficou ali naquele processo do filtro. Por que eu recomendaria fazer primeiro a destilação da água do que colocar direto no filtro? Poderia colocar direto no filtro também, mas de repente você vai ter uma água tão contaminada numa situação de enchente, como que a gente está vendo, né? Que acaba que esse filtro ele vai ficar muito contaminado, entendeu? Então, eu acho que faria sentido você ter um processo anterior do biofiltro para depois passar a água pelo biofiltro. Se a gente tivesse aqui uma torre de destilação mais alta e pudesse colocar várias outras camadas, com certeza essa água aqui embaixo ela sairia bem mais cristalina, né? É o que a gente consegue ver nesse outro exemplo que eu trouxe para você. Todos esses vídeos, pessoal, sempre que eu uso vídeo aqui, eu coloco na descrição, tá? Esses vídeos para depois a gente assistir. Bom, nesse caso aqui, um camarada sobrevivencialista, ele faz um filtro, né? Um biofiltro também. E, cara, é bem interessante. Ele pega 2 baldes aqui, né? 2 recipientes, faz um furo ali e tal. É um gradeamento ali, dessa gradezinha aí para passar a água. Bom, então como que ele faz? Ele vai colocando as camadas aqui. Nesse caso, ele coloca uma camada mais grossa primeiro, para não passar terra, né? Areia aqui por esse gradeadinho. Todos os minerais que ele coloca, ele sempre lava antes. E aí ele vai fazendo do mais grosso para o mais fino e depois novamente para o material mais grosso, né? Bom, nesse caso aqui, ele usa carvão aditivado. O carvão aditivado ele é mais poroso. Então, ele
consegue fazer um processo de filtragem melhor, mais bem feito. Naquela outra situação que o pai estava mostrando para os filhos, ele estava fazendo uma coisa mais experimento de casa. Mas poderia funcionar também se você não tiver um carvão aditivado. Dificilmente numa situação como essa, a gente está imaginando aqui uma situação calamitosa, uma situação de crise. Então, o carvão triturado ele já seria o suficiente. Mas se você tiver a opção de fazer isso com o carvão aditivado, é melhor. Aí é o grande finale. Ele coloca uma água contaminada, né? A gente consegue ver ali pela coloração da água e olha como que a água sai. Realmente ela sai bem mais cristalina, né? Bom, mesmo assim ele faz uma comparação. Essa primeira água aqui, ela é uma água que não estava contaminada, né? Zero contaminada. E depois com uma água que passou pelo filtro. Mas em comparação com a água que entrou, realmente é uma diferença muito grande, né? Uma água que visualmente já daria para beber. Mas tá, aqui a gente limpou a água, né? Aqui a gente não purificou a água ainda. A gente não fez um processo de desinfecção dela. E como que a gente poderia fazer um processo de desinfecção da água? Bom, a gente poderia ferver a água, né? Isso é fato. Mas a gente poderia também, caso você não possa ferver a água, enfim, não tenha fogo, por exemplo, você pode utilizar o método SODES, que é um método fantástico de desinfecção de água. Esse Bruno aqui, ele é o primeiro a fazer um vídeo sobre o SODES, tá? Em português. É um cara, assim, admirável, né? Por ter trago esse conhecimento em português para popularizar no Brasil. Vou deixar o vídeo dele aqui, o cara merece todo o mérito por isso, tá? E, bom, basicamente o que ele explica pra gente, tá? Primeiro, você tem que ver se a garrafa ela tem 10 centímetros de diâmetro. Por quê? Se ela tiver mais do que 10 centímetros de diâmetro, isso vai atrapalhar no processo do sol fazer o trabalho de desinfecção da água, tá? Então, beleza. A garrafa tem 10 centímetros de diâmetro, tá safe. Você vai colocar pelo menos 2/4 da garrafa de água. Por que você vai colocar 2/4 da garrafa de água? Você precisa deixar uma parte com oxigênio e agitar por pelo menos 20 segundos para você deixar a água bem saturada de oxigênio. Deixar a água bem saturada de oxigênio vai ajudar depois no processo de desinfecção dela, tá? Depois que você agita a água por 20 segundos, pelo menos, agita bem a água, deixa ela bem oxigenada, você vai completar o resto da garrafa com água. Depois que você completar o resto da garrafa com água, você vai colocar a garrafa numa superfície reflexiva, né? Você vai colocar numa telha, alguma coisa assim, justamente para você ter a maior incidência de raios UV e também de calor. O que acontece? Aqui nós temos que usar uma garrafa de plástico. O ideal é usar uma garrafa de plástico. Porque se você usar uma garrafa de vidro, a garrafa de vidro ela pode proteger a água de alguns raios UV, entendeu? Ela pode absorver raios UV. E por que isso? Vários micro-organismos patogênicos, eles não possuem resistência, né, a essa combinação de calor com raios UV. Então, dessa forma, você consegue purificar a água. Bom, você precisa deixar, segundo ele, pelo menos 6 horas, tá? Num dia de sol. Se não for um bom dia de sol, ele fala que precisa deixar pelo menos por 2 dias. E depois desse período, ele colocou a água na geladeira e depois ele bebeu a água. Dessa forma, então, você consegue tirar esses micro-organismos patogênicos da água sem precisar usar nada químico, nada que você não vai ter ali à disposição, muito provavelmente, né, nesse momento. Então, é uma forma aí de desinfecção da água. Parece muito louco, né? A gente vê o cara fazendo assim e tal, e de repente a gente nunca ouviu falar disso. Só que, cara, isso é uma unanimidade, vamos dizer. Esse documento aqui é um documento da Embrapa, tá? Avaliação de tratamento simplificado de água de cisterna. Desinfecção solar, SODES, que é o método que o Bruno ensinou pra gente, para consumo humano. E aqui ele explica, né, como que é basicamente feito isso. Eu vou deixar esse documento aqui na descrição também. Nesse documento, os pesquisadores eles fizeram um teste tanto com garrafa verde quanto com garrafa transparente, tá? De plástico transparente, verde transparente, em açudes em petrolina. É bem legal porque eles perceberam que as garrafas verdes não conseguiam ter a mesma redução de micro-organismos, de bactérias, né, patogênicas e tal, do que as garrafas transparentes. E é interessante também porque o Bruno recomenda que a garrafa fique por 6 horas ali no telhado, né? Já o pessoal da Embrapa, no método de pesquisa deles, eles chegaram à conclusão que 2 horas muitas vezes é mais suficiente
do que 4 horas ou 6 horas. Por que isso? Porque algumas bactérias são resistentes ao calor e dessa forma você mataria, né, muitas bactérias, só que acaba que outras que são resistentes ao calor voltariam a proliferar. Então eles chegaram nesse ponto bom aqui, né, ou ótimo, eu diria, nessa situação, de 2 horas para destruir pelo menos metade das bactérias ali que estariam na água, né? Ou seja, pessoal, esse é o método completo que eu recomendaria, que eu faria em uma situação como essa, tá? Então, primeiro é necessário você tirar a parte mais grossa ali dos contaminantes, né? Os contaminantes assim mais grotescos, né, que tiverem na água. Uma forma de fazer isso é pela destilação. Se não tiver como você fazer pela destilação nesse momento aqui, pode passar por algum tecido, alguma coisa que não esteja contaminado, de repente seja menos contaminada, né? Para você tirar a parte grossa mesmo. Aqui a gente está preocupado com esses resíduos maiores, tá? Depois, você precisa passar pelo biofiltro. O biofiltro é fundamental. Porque numa situação de destilação, você conseguiria agregar alguns sais minerais de volta para a água. De qualquer forma, não é a situação ideal ainda, mas já é alguma coisa. E também você conseguiria fazer esse processo de filtragem da água, né, de uma forma mais fina ali, já que você vai passar por várias camadas, enfim, assim como a gente faz há centenas de anos, milhares de anos, né? E depois a gente utilizaria o método SODS para fazer essa desinfecção da água e aí sim você teria uma água potável para beber. Bom, em comparação com a TWTech, não seria tão eficiente, né, quanto aquele equipamento. Mas numa situação como essa, poderia ser algo aí para tirar a pessoa de uma situação de risco de vida, né? Já que só a utilização do método SODS, por exemplo, você já eliminaria no mínimo metade das chances de ser contaminado, né, por alguma bactéria ali que poderia até mesmo te levar à morte por água contaminada. Então, realmente, seria essa a situação aí que eu indicaria numa situação como essa e que, enfim, que eu espero que chegue aí nas pessoas que precisam dessa informação, especialmente nesse momento. Bom, pessoal, é muito triste. Nós estamos todos aí muito sensibilizados com o que está acontecendo ali no Rio Grande do Sul. E eu pensei muito assim, sabe? Cara, faça um vídeo sobre esse tema ou não, porque eu não queria também ter mais cliques, né, em cima de uma tragédia, né? Mas eu fiquei feliz por ter a oportunidade de falar de uma coisa tão importante para tantas pessoas nesse caso. E, galera, eu queria chamar muita atenção. Essa solução aqui, por exemplo, é uma solução que de repente poderia estar passando na televisão, é uma solução que o Estado ele poderia estar divulgando para as pessoas de forma gratuita ali pelas redes sociais deles, mas não é o que eles estão fazendo. Hoje, o Estado está mais preocupado em chamar críticas de fake news, de ataques, né? E de calar as pessoas que estão vendo o absurdo que é o tanto que a gente paga e é escravizado pelo Estado durante toda a nossa vida. E especialmente nos momentos de crise e que o Estado se justifica, né, entre aspas, para existir, ele dá um suporte tão grotesco, tão ruim, que chegou em tão poucas pessoas, como é o caso do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. A gente viu nesses dias que realmente é o povo pelo povo, não é o governo. De repente você não seja anarcocapitalista, não seja libertário, mas eu peço que de coração você estude a filosofia anarcocapitalista libertária e você vai ver que basicamente é isso. São as pessoas se organizando, as pessoas entendendo o que é melhor para elas e a partir disso a gente construindo uma sociedade muito mais ética do que a que a gente tem hoje. Hoje nós somos simplesmente explorados e a gente mantém esse status quo porque parece muito distante a gente conseguir superar isso. Mas é necessário a gente conseguir superar isso. E formas de a gente conseguir fazer isso é distribuindo esse tipo de ferramenta que eu busco popularizar por aqui. Então, de verdade, eu peço que você compartilhe essas ideias com seus amigos para que a gente possa livrar mais pessoas da precisão ali de um ente, né, como o Estado na vida delas. As pessoas não precisam disso. As pessoas precisam de informação livre. É isso que vai fazer a gente melhorar de vida, é isso que vai fazer a gente prosperar. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Eu te desejo vida, liberdade e propriedade. Até a próxima.
Obrigado por assistir o vídeo até o final. Seja você também um propagador de ideias e ferramentas que promovem a transição para uma sociedade mais autônoma, ética e descentralizada. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador pelo Apoia-se. O link está na descrição. Mais informações sobre o nosso projeto, consulte os links que aparecem na tela.